A vida estava boa e nossa família estava feliz, mas então uma pessoa nova entrou em nossas vidas. No começo, a recebemos de braços abertos, mas logo ela trouxe uma tempestade de caos e mentiras que eu nunca poderia imaginar. Oi, sou Helena, tenho 34 anos e sou dona de um negócio de planejamento de eventos de sucesso aqui em Chicago. Minha vida sempre foi uma correria de casamentos, eventos corporativos e garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Mas, não importa o quanto o trabalho fosse agitado, a única coisa constante na minha vida sempre foi meu irmão mais novo, David. Sempre fomos muito próximos. David, agora com 30 anos, tem sua própria empresa de marketing. E, mesmo com nossas vidas cheias de compromissos, sempre arrumávamos tempo um para o outro enquanto crescíamos. Nossa família sempre foi muito unida. Nossos pais estão aposentados agora, curtindo os anos de descanso com uma vida calma e tranquila. Eles nos criaram para sermos solidários e leais, e isso é algo que David e eu sempre levamos a sério. Compartilhamos tudo e nos apoiamos, o que fez os eventos do ano passado ainda mais chocantes. Tudo começou quando David nos apresentou a Mia. Eu me lembro claramente. David estava super animado uma noite quando me chamou. Ele disse, Helena, você não vai acreditar, conheci alguém incrível. O nome dela é Mia e eu acho que ela é a pessoa certa. Fiquei feliz por ele. David e eu sempre fomos muito abertos um com o outro, e a ideia dele ter encontrado alguém especial me deixou animada também. Ele convidou Mia para um jantar em família, e eu me lembro de sentir uma mistura de expectativa e curiosidade quando ela entrou. Ela era encantadora e carismática, e à primeira vista parecia se encaixar muito bem com a nossa família. Com o passar das semanas, Mia foi se tornando uma presença constante nas nossas reuniões de família. Por fora, tudo parecia perfeito. Mia estava sempre sorrindo, conversando com todo mundo e fazendo aquele tipo de conversa educada. Mas eu comecei a perceber algumas coisas pequenas que pareciam estranhas. Ela fazia uns comentários passivo-agressivos, sempre com um tom doce, mas com críticas disfarçadas. Por exemplo, durante um jantar em família, ela disse com um sorriso, Helena, ainda trabalhando aquelas noites? Não se preocupe, você vai encontrar o equilíbrio um dia. Eu tentei ignorar, pensando que talvez eu estivesse sendo sensível demais, mas esses comentários continuaram. Eram críticas sutis sobre minha carreira, meu estilo de vida e até minhas escolhas. Eu dizia a mim mesma para deixar pra lá, afinal, David estava completamente apaixonado por Mia e nossos pais pareciam adorar ela. Com o tempo, a influência de Mia sobre David ficou cada vez mais forte. Ele começou a se afastar, parecia depender de mim para tomar todas as decisões. Era como se o David, que antes era tão confiante e independente, estivesse lentamente se transformando em outra pessoa, alguém mais distante da família. Eu percebi que ele sempre estava do lado de mim em todas as discussões, e estava ficando mais difícil ter uma conversa real com ele sem que ela estivesse sempre por perto. Os jantares em família começaram a... Os comentários de Mia foram ficando cada vez mais tensos. Não eram mais só passivo-agressivos, agora eram diretos e pontuais. No começo, eu tentei manter a paz, mas estava ficando cada vez mais difícil. Meus sentimentos de desconforto aumentaram quando percebi como David estava mudando, ficando mais quieto e distante. Uma noite, a tensão chegou a um ponto crítico. Estávamos jantando na casa dos nossos pais. A mesa estava posta e todos estavam conversando calmamente, bem, todos, exceto Mia e eu. Ela fazia comentários sarcásticos durante o jantar e eu podia sentir a frustração crescendo dentro de mim. Então, do nada, Mia fez uma acusação chocante. Ela se levantou de repente, com o rosto vermelho de raiva, e disse, Helena, preciso falar com você. Estou com saudades da minha carteira. Tinha $10.000 em dinheiro e vários cartões de crédito. Eu tenho motivos para acreditar que você a roubou e está usando meus cartões sem minha permissão. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares estavam em mim e eu fiquei em choque. O que? Mia, isso não é verdade, eu não peguei nada de você, protestei, mas Mia não parou. Em um gesto dramático, ela pegou um copo de água e jogou em mim. A água fria me molhou toda e eu pude sentir a humilhação se espalhando pelo meu rosto. Meus pais e David estavam chocados. A expressão de David era de confusão, ele estava dividido entre a lealdade à esposa e à irmã. Eu tentei me defender, mas as acusações de Mia eram como uma tempestade, abafando a minha voz. Eu nunca faria isso, Mia. Você me conhece melhor do que isso, eu disse, tentando manter a calma. David estava no meio, olhando de mim para ela, confuso. Helena,
Tem algo que você quer nos contar? Ele perguntou, a voz traindo a confusão. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas eu juro que não roubei nada. Eu disse, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. O jantar terminou em caos e eu me senti humilhada e isolada. Depois daquele jantar, eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de traição e injustiça. Eu confiei na minha melhor amiga, Lily. Eu não sei o que está acontecendo, mas Mia está tramando algo. Não posso acreditar que ela me acusaria daquele jeito, eu falei. Lily ouviu com atenção e disse, eu percebi como Mia tem te tratado, e isso não está certo. Talvez a gente precise investigar. Pode ser que ela tenha mais por trás do que aparenta. Foi naquele momento que eu decidi que precisava descobrir a verdade sobre Mia. Eu sabia que algo estava errado e estava determinada a descobrir o que era, não importava onde isso me levasse. Depois do jantar humilhante, eu não podia simplesmente sentar e deixar as coisas passarem. A acusação me abalou profundamente e eu sabia que tinha que descobrir a verdade sobre ela se quisesse limpar meu nome e proteger minha família. No dia seguinte, fui procurar a Lily, que sempre foi uma voz de razão e apoio na minha vida. Lily, eu preciso da sua ajuda, eu disse quando nos encontramos para um café. Algo está muito errado com a Mia e eu não consigo me livrar da sensação de que ela está escondendo algo. Os olhos de Lily se arregalaram de preocupação. O que aconteceu, Helena? Eu contei tudo, o jantar, as acusações, a água jogada no meu rosto e a expressão dilacerada de David. Eu não consigo acreditar que a esposa de David me acusaria de algo tão terrível sem nenhuma prova. Lily assentiu pensativamente. A gente precisa investigar o passado de Mia. Deve ter algo que possamos encontrar que explique o comportamento dela. Eu concordei e decidimos começar a investigar. O primeiro passo era aprender mais sobre Mia, como a Lily sugeriu, entrando em contato com pessoas que pudessem saber mais sobre ela. Eu me lembrei de Mia ter falado sobre um emprego anterior em uma empresa de marketing, antes de conhecer David. Talvez alguém do antigo trabalho dela saiba de algo, disse Lily. Foi assim que conseguimos falar com Olivia, uma ex-colega de trabalho de Mia. Olivia tinha saído da empresa alguns meses antes de Mia, e Lily conseguiu localizá-la. Marcamos de nos encontrar com ela em um café tranquilo. Olivia estava hesitante no começo, mas concordou em conversar quando percebeu que estávamos realmente preocupadas. Quando a encontramos, ela parecia nervosa, mas decidida. Não sei se isso vai ajudar, mas a Mia não era muito querida na empresa, começou Olivia. Ela era conhecida por ser manipuladora e enganosa. Havia rumores de que ela estava envolvida em algumas atividades suspeitas, mas nada foi provado. Eu ouvi atentamente, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Que tipo de atividades ela estava falando? Olivia hesitou antes de continuar. Houve alguns incidentes em que dinheiro desapareceu e a Mia sempre estava no centro dessas situações. Não estou dizendo que ela é culpada, mas é estranho como as coisas sumiam sempre que ela estava por perto. Ela também tinha o costume de colocar as pessoas umas contra as outras. Eu não ficaria surpresa se ela estivesse tramando algo agora. Suas palavras me arrepiaram. Eu sabia que precisava de informações mais concretas, então Lily e eu decidimos contratar um investigador particular. Eu entrei em contato com uma empresa respeitável em Chicago e eles concordaram em assumir o caso. Nós fornecemos o máximo de informações que tínhamos sobre Mia, incluindo seu emprego anterior e qualquer conexão que ela pudesse ter. O investigador, Mark, foi muito detalhista e profissional. Ele prometeu nos manter informadas e começou a investigar imediatamente. Os dias passaram e a tensão estava insuportável. Toda vez que meu telefone tocava, meu coração pulava, esperando por alguma novidade. Então, uma tarde, Mark ligou com algumas revelações chocantes. Helena, eu tenho algumas informações que você precisa ouvir. Mia tem usado vários pseudonimos e tem um histórico de fraude. Meu coração disparou. O que você quer dizer com isso? Mark explicou que Mia não era quem dizia ser. Ela usava nomes diferentes para abrir várias contas e estava envolvida em várias atividades fraudulentas. O mais alarmante era o seu envolvimento em lavagem de dinheiro. O valor que ela havia canalizado por meio de vários esquemas somava mais de $500 mil. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Isso é inacreditável. Como ela conseguiu ficar escondida por tanto tempo? Ela é muito boa em cobrir seus rastros, mas as evidências que reunimos mostram um padrão claro de engano. Ela tem manipulado pessoas para esconder suas ações e manter seus esquemas funcionando sem problemas. As notícias foram devastadoras. Eu já suspeitava que Mia fosse um problema,
mas nunca imaginei que ela fosse capaz de tudo isso. Eu estava muito preocupada agora, porque sabia que precisava contar tudo a David. Eu sabia que ele ficaria arrasado, e eu estava dividida entre querer protegê-lo e temer que, se eu expusesse Mia, isso o afastasse ainda mais dela. Decidi confrontar Mia diretamente. Liguei para David e pedi para nos encontrarmos em um lugar neutro, onde pudéssemos conversar sem interrupções. David chegou parecendo ansioso, e eu pude ver a preocupação em seus olhos. David, eu preciso falar com você sobre a Mia, eu comecei, minha voz tremendo. Eu descobri algumas informações perturbadoras. O rosto de David caiu. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Eu respirei fundo e tentei explicar tudo o que havíamos descoberto sobre as atividades fraudulentas de Mia e seu histórico de engano. Mostrei a ele algumas das evidências que tínhamos reunido, incluindo declarações de Olivia e documentos do investigador particular. David parecia sobrecarregado. Helena, eu não sei o que dizer, isso é tudo muita coisa para assimilar. Eu podia ver a dor nos seus olhos, e isso partiu meu coração. Eu sinto muito ter que te dizer isso, mas não podia deixar você ser enganado por mais tempo. Mia tem manipulado todos nós, e é hora de encararmos a verdade. A expressão de David era uma mistura de descrença e raiva. Como pude ser tão cego? Eu confiei nela completamente. Eu coloquei uma mão reconfortante em seu ombro. Nós vamos superar isso. Temos que agir rapidamente para te proteger e proteger o seu negócio de qualquer dano futuro. Nós dois sabíamos que o caminho à frente seria difícil. As revelações sobre mim eram apenas o começo, e eu estava determinada a ajudar David a enfrentar a situação de frente, não importava o quão difícil fosse. Os dias após o meu confronto com David foram um turbilhão de ansiedade e desgosto. Ele levou as evidências a sério, mas o preço emocional era evidente. A descrença e a raiva de David eram palpáveis enquanto ele tentava lidar com a traição de alguém que ele amava e em quem confiava totalmente. Enquanto isso, eu estava determinada a ver isso até o fim, não importava o quão doloroso fosse para todos nós. David e eu decidimos agir rapidamente. Sabíamos que as atividades fraudulentas de Mia poderiam ter consequências terríveis para o negócio dele e a reputação da nossa família. Para chegar ao fundo das coisas, precisávamos expor Mia como ela realmente era e detê-la antes que ela causasse mais danos. O primeiro passo foi organizar uma reunião de família. Senti um nó no estômago enquanto me preparava para o que estava prestes a acontecer. David e eu concordamos que confrontar Mia na frente da família seria a melhor maneira de revelar a verdade e responsabilizá-la. Esperávamos que, uma vez que a família visse as evidências, eles entenderiam por que David e eu estávamos tomando essas medidas drásticas. A reunião foi marcada para uma tarde de sábado, e eu mal conseguia conter meus nervos. Eu sabia que esse seria um momento crucial, e os riscos eram enormes. Pedi para Lily se juntar a nós para dar apoio. Sua presença nos daria uma sensação de solidariedade e segurança quando o dia chegasse. Quando o dia finalmente chegou, a atmosfera estava tensa. Nos reunimos na sala de estar da nossa casa, que sempre foi um lugar de conforto e aconchego, mas agora parecia o palco para uma tempestade iminente. Meus pais, David e Mia estavam todos sentados, parecendo confusos com a seriedade incomum da reunião. Mia, David, obrigado por virem, comecei, tentando manter minha voz firme. Há algo importante que precisamos discutir. David respirou fundo. Descobri algumas informações preocupantes sobre a Mia. Preciso mostrar a todos o que encontramos. O rosto de Mia se contraiu de apreensão, embora ela tentasse manter uma atitude calma. O que é isso, David? Por que estamos tendo essa reunião? Antes que David pudesse responder, dei um passo à frente e coloquei a pilha de documentos e evidências na mesa de centro. Estes são registros e depoimentos de um investigador particular. Eles revelam muito sobre o passado da Mia e suas atividades atuais. Vi os olhos de Mia se arregalarem enquanto David começava a examinar os documentos. Ele começou a explicar o histórico de engano de Mia, incluindo seu uso de pseudonimos e envolvimento em esquemas fraudulentos. A sala ficou mais silenciosa. Meus pais, que sempre confiaram em Mia e a acolheram na família, pareciam cada vez mais angustiados. Mia tem usado vários nomes para cometer fraudes, disse David, com a voz tensa. Ela está envolvida em lavagem de dinheiro que afetou meu negócio e é estimado em mais de $500 mil. Meus pais trocaram olhares preocupados, lutando para processar a gravidade da situação. Isso é verdade, Mia? Minha mãe perguntou, com a voz trêmula. A fachada de Mia começou a rachar. Ela olhou ao redor,
tentando manter a compostura, mas o peso das evidências era inegável. David, Helena, você não entende, isso tudo é um mal-entendido. Mia tentou se defender. Mas os olhos de David estavam cheios de mágoa. Como isso pode ser um mal-entendido? Temos provas de seus. Você tem manipulado todos nós, gritou Mia, perdendo o controle. O comportamento calmo dela se despedaçou. Vocês são todos idiotas. Acham que podem simplesmente me jogar fora assim? Eu trabalhei duro para construir minha vida, e vocês arruinaram tudo. Em um acesso de raiva, Mia pegou um copo de água da mesa e jogou em mim, encharcando minhas roupas e os documentos. A explosão dramática deixou todos em choque. Meu pai se levantou, com o rosto vermelho de raiva. Como você ousa acusar Helena e jogar água nela? Você não tem o direito de tratar nossa família assim. A explosão de Mia foi uma tentativa desesperada de desviar a atenção de sua culpa. Eu não preciso ficar aqui sendo acusada. Vocês podem acreditar em qualquer mentira que quiserem. Quando Mia estava prestes a sair, o som de sirenes cortou a tensão na sala. A polícia chegou, respondendo a uma denúncia sobre as atividades fraudulentas de Mia. Eu tinha previsto que Mia poderia tentar fugir, então discretamente entrei em contato com a polícia, esperando que chegassem a tempo. Os policiais entraram na sala e começaram a interrogar Mia. Eles tinham um mandado baseado nas evidências que fornecemos. As tentativas de Mia de negar as acusações só aumentaram seu desespero enquanto os policiais a escoltavam para fora. Ela continuou protestando, mas as evidências contra ela eram esmagadoras. David, ainda em choque, olhou para mim com uma mistura de gratidão e tristeza. Não acredito que isso está acontecendo. Nunca pensei que Mia seria capaz de algo assim. Eu coloquei uma mão reconfortante em seu ombro. Tínhamos que fazer o que era necessário para proteger você e nossa família. Era a coisa certa a fazer. Quando Mia foi levada embora, eu pude ver o preço que a situação tinha cobrado de David. David estava arrasado, e eu sabia que o caminho para a recuperação seria longo. Mas pelo menos a verdade tinha sido revelada, e a sombra manipuladora que Mia lançou sobre nossas vidas estava finalmente sendo afastada. A reunião de família foi um ponto de virada, mas ainda estávamos longe de resolver todos os nossos problemas. Tínhamos que enfrentar as consequências do escândalo e apoiar David enquanto ele tentava reconstruir seu negócio e lidar com a traição. Por enquanto, tudo o que podíamos fazer era enfrentar os desafios que viriam, sabendo que a verdade tinha vindo à tona e que tomamos a decisão certa. As consequências da prisão de Mia foram um turbilhão de emoções e desafios para David e para mim. O choque de descobrir a verdadeira natureza de Mia ainda estava muito presente, e o processo de recuperação do engano dela parecia esmagador. Foi um momento de muita reflexão e decisões difíceis. Nas semanas seguintes à prisão de Mia, David enfrentou uma série de problemas legais e financeiros. A fraude que ela cometeu não só manchou sua reputação, mas também ameaçou a sua vida profissional. Com a ajuda de sua equipe jurídica, ele trabalhou incansavelmente para consertar a bagunça que Mia deixou. O estresse era imenso, e David muitas vezes se via enterrado em pilhas de papelada e relatórios financeiros. Eu fiquei ao lado dele, oferecendo apoio e ajudando a navegar nas complexidades da situação. Nossa família se uniu, todos com o desejo de ajudar David. David estava se esforçando para se recuperar e reconstruir. Meus pais, embora abalados, estavam decididos a oferecer apoio incondicional. Eles sempre lembravam a David que ele não estava sozinho e que enfrentaríamos todas essas dificuldades como uma família. Lily, minha amiga fiel, continuou sendo uma parte importante da nossa rede de apoio. Ela me ajudou a lidar com a tensão emocional e deu um apoio valioso na coleta e organização das evidências. A dedicação e o incentivo dela foram essenciais para me manter focada e com os pés no chão. O caminho de David para a recuperação foi cheio de obstáculos. As batalhas legais eram demoradas e cansativas, e os danos ao seu negócio eram grandes. Mas ele estava determinado a lutar e recuperar a reputação da sua empresa. Procurou a ajuda de especialistas financeiros e trabalhou com a polícia para garantir que, se houvesse outros culpados, também seriam levados à justiça. À medida que as semanas viravam meses, David começou a ver algum progresso. O negócio foi se recuperando aos poucos, muito por causa dos esforços de sua equipe dedicada e dos clientes fiéis. Foi um caminho longo e difícil, mas a resiliência e determinação de David começaram a trazer resultados. Enquanto isso, os problemas legais de Mia continuavam. O julgamento de Mia foi um grande evento, com a mídia cobrindo todos os detalhes da fraude. O drama no tribunal foi tenso, com depoimentos de vítimas, como Olivia, sendo apresentados.
As tentativas de Mia de manipular e distorcer a história não funcionaram, pois as evidências contra ela eram muito fortes. O sistema judicial trabalhou duro para garantir que a justiça fosse feita. David e eu estávamos lá no tribunal, buscando um encerramento e um sentimento de justiça. Ver como Mia se comportava foi perturbador e só confirmou sua arrogância e desprezo pela verdade. Ficou claro que ela tinha vivido uma mentira por muito tempo. Quando o veredito foi dado, Mia foi considerada culpada de várias acusações de fraude e recebeu uma pena de prisão pesada. A decisão do juiz foi um momento agridoce para nós. Embora trouxesse algum alívio, as cicatrizes das ações de Mia levariam tempo para se curar. Nos meses após a condenação de Mia, nossa família começou o lento processo de recuperação. A experiência testou nossos laços, mas também fortaleceu nosso compromisso uns com os outros. David trabalhou duro para consertar seu negócio e reconquistar a confiança de seus clientes e parceiros. Não foi fácil, mas cada pequena vitória nos aproximava da recuperação. Ele também começou a se abrir mais sobre seus sentimentos e o impacto da traição de Mia. Procurou terapia para lidar com o desgaste emocional e superar a culpa e raiva que sentia. Foi uma jornada dolorosa, mas necessária. Mas foi necessário, e eu estive ao lado dele em cada passo do caminho. Para mim, encontrei consolo em saber que fiz a coisa certa e protegi minha família. Essa provação foi um teste profundo de nossa lealdade e resiliência, mas também nos ensinou a importância da confiança e da perseverança. Eu aprendi que confrontar verdades difíceis nem sempre é fácil, mas é essencial para preservar a integridade da nossa família. Nossas reuniões familiares, que antes eram tensas e forçadas, aos poucos voltaram ao normal. Embora as cicatrizes do passado ainda estivessem ali, decidimos focar no futuro e na força que encontramos uns nos outros. Celebramos pequenas vitórias e valorizamos os momentos de união, que se tornaram ainda mais preciosos. Refletindo sobre tudo isso, percebi que, embora dolorosa, essa experiência nos ensinou lições valiosas. Aprendemos a importância da vigilância, o poder da verdade e o vínculo inquebrável da família. Apesar de todas as dificuldades, saímos mais fortes e mais unidos. Quando olho para trás, vejo a resiliência do espírito humano e o poder de defender o que é certo. Nossa história é uma prova do amor e da lealdade, mesmo diante da adversidade. Enfrentamos nossos momentos mais sombrios e saímos para a luz, prontos para abraçar o futuro com esperança e determinação. A história do engano de Mia em nossa jornada de cura e reconstrução é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, os laços familiares e a busca pela justiça podem levar a um futuro mais brilhante e resiliente.